Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Paulo Coelho do canal Cruzada Viva. Esse é um canal 100% ateísta. Quero mandar um forte abraço aos amigos ateus, céticos, agnósticos, livres pensadores inscritos no canal que acompanham a esse trabalho e que já sabem que falo isso nas entradas de meus vídeos exatamente para o novato fanático religioso. Quando aqui adentrar o canal tem a ciência de que aqui eu contesto todo o sistema religioso, incluindo o livro Bíblia, principalmente o livro Bíblia. Por quê? Porque vivemos em um país de grande maioria essencialmente cristã, né? Alienados cristãos que querem enfiar goela abaixo essa crença absurda criada pelos romanos, né? E é muito perverso o sistema religioso. Gente, nós nascemos ateus, né? E a religião é nos imposta, dependendo da sociedade onde nascemos. E nascemos aqui no cristianismo e debaixo do jugo romano, né? E é enfiada essa mentira, essa farsa criada pelos romanos. E as pessoas crescem, passam na vida inteira e passam essa mentira para os seus filhos e netos. Não é culpa do seu pai, não é culpa do seu avô, não, porque eles jamais tiveram coragem de contestar, de estudar. O sistema religioso ele é tão perverso, maquiavélico, que ele cerca. Ele pega a criança de pequena, diz à mãe, olha, o caminho é a igreja, leve sua criança para a igreja desde pequenininha, porque um vício tem que ser pregado de pequeno. Concordam comigo? Né? Pega a criancinha, leva ali para a igreja, desde pequenininha, nos braços do pai, né? Batiza, joga ali naquela água fria da igreja, né? Condenado a ser cristão, toda aquela fantasia religiosa. E após isso, vai mandando as crianças para o grupo de jovens, não sei o quê. Sabe por que isso acontece, gente? Eu vou te explicar por quê. Né? Porque a criança, ela já entra no colégio com aquela ideia, né, de que existe uma divindade, um tal de um Jesus Cristo criado pelo Império Romano, que vou dizer como criar essa farsa, né? Assim como o Deus dos hebreus. Mas seguindo aqui, aí a criança vai chegar a um certo ponto, né, de estudos, que a criança vai pensar por si só. E aí ela vai descobrir, na própria história, vai mostrar a própria história, né? Isso se ele não estudar o livro Bíblia, porque se estudar o livro Bíblia, fatalmente vai se tornar um ateu. Mas se ele estudar na própria história, ele vai ver divergências daquilo que é pregado na igreja, que os pais ensinaram, do que é a realidade, né? Então o sistema religioso já bloqueou a mente dessas pessoas. Quando se tornar um adolescente do segundo grau em diante, né, que vai ter o conhecimento claro na sua mente, né, aí ele já está com a mente bloqueada, fechada para não contestar nada que não seja dentro do livro, né, as fantasias colocadas dentro do livro Bíblia. Ele não pode contestar. Os textos são escolhidos, né? O crente, por exemplo, a Bíblia é toda marcada com canetas coloridas, é o curral onde a ovelha deve seguir. E fora daquilo ali, ele pode até ter a dúvida, mas tem medo de contestar, porque essa é a armadilha bíblica, que impregnam desde pequeno nas crianças nas escolas. Eles querem colocar aí a Bíblia pregada na escola, pregar religião em escola, agora vai pregar as milhões de religiões ao redor da Terra, os milhões de livros sagrados? Não, minha gente. É exclusivista. O Deus bíblico é exclusivista. Ou me segue, ou eu te jogo no inferno que eu próprio criei, caso você não queira me seguir. Esses são os medos, o inferno, né? Tal do inferno que nada mais é do que sepultura, mas colocaram uma tradução para o grego como sendo o inferno de Hades, da mitologia grega. A Bíblia é toda plágio, né? E nós aqui, ateus, é que precisamos ensinar a Bíblia para o religioso, o crente. Incrível, né? Mas por quê? Porque nós olhamos a Bíblia de fora do sistema religioso. E só assim você consegue enxergar as mentiras, as falhas colocadas lá, né? Viemos aqui, abrimos a Bíblia do crente, né, vive embaixo das axilas dele. A Bíblia do católico vive em cima do instante empoeirada. Então pegue sua Bíblia, que não fomos nós que escrevemos esta porcaria deste livro, não pregue isso para os seus filhos, que é uma grande mentira. Além de tudo, tem muita perversidade dentro do livro Bíblia. O crente arroga a Bíblia ser a inerrante palavra de Deus. Eu desminto. A Bíblia é cheia de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, muita intolerância e milhares de contradições de um Deus todo-poderoso que não poderia, né? O espírito pombo, o pombo tarado, que não se pode blasfemar, eu quero que ele ele vá se lascar, né? Porque sei que é uma farsa, é uma mentira, mais uma mentira para pôr medo, viu, crente? Então, se você não está preparado para ouvir as verdades que aqui são ditas nesse canal, aconselho você a pular fora. Pule fora, porque aqui nós não escondemos nada aqui. Mostramos a Bíblia como ela realmente é. Né? A Bíblia é um livro instigador de perversidade e você quer pregar para os seus filhos, deixar de herança, essa herança maldita. A Bíblia é cheia de homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, genocídio, misoginia, racismo, xenofobia, muita mentira, muita barbaridade. Um gibi para criança crescida, que não largou, né,
a fantasia de infância, né? E acredita que cobra fala, machado voa, peixe engole gente, árvore fala, águia fala, homem ressuscita, dragão de 7 cabeças, sereias, unicórnios, jumento que fala, né? Zumbis que andam sobre a terra, homem que anda sobre água, estátua de sal, carruagem de fogo, cavalo que voa. Entrando pelo cristianismo, vem a Virgem Mary, uma virgem que é plágio, a trindade lá de Horus, Osíris e Ísis. Mas aí a Virgem Mary, né, deu à luz ao filhote de pombo, que é seu próprio pai, ela deu à luz ao próprio pai, né, que é filho dele próprio e filho de sua própria filha. Na loucura que é o cristianismo, quando foi criado, forjado. Gente, as sociedades antigas criavam suas próprias divindades. Homens criam deuses e não deuses criam homens. São milhares de divindades, são, eu posso dizer bilhões de divindades, porque tem religião que prega que cada ser humano é uma divindade individual. Vocês não fazem ideia da quantidade de religiões e de deuses que existem, sabe? Então, sociedades de pessoas pacíficas davam origem a deuses pacíficos. Mas o que não é o caso, não foi e jamais será, desse Deus criado por aquele povo do deserto. Os hebreus, uma sociedade muito perversa. Gente, está na Bíblia. Olha as invasões de Abraão, começando por esse pai das 3 piores religiões da face da terra, o judaísmo, o cristianismo e o islã. São descendentes do mesmo Deus de Abraão, que por sinal era politeísta, porque a sociedade hebraica era politeísta. O Deus de Abraão, do primeiro capítulo da Gênesis, são 2 capítulos da Gênesis. O primeiro é um Deus, o segundo é outro. Basta você ler e prestar atenção. No primeiro capítulo é o El, que cria sua própria esposa, a Aserá, e dá à luz ao seu filho Baal, que é o Senhor dentro da Bíblia. Mais à frente, com Moisés, traz de Canaã e Yahvé. E torna um monoteísmo, porque fica muito mais fácil dominar uma sociedade com um Deus apenas, um sacerdote, sobre todos a massa, né, de crente, religioso, fanático, que precisa de uma muleta, precisa de algo. Aquele povo, um povo que não sabia nem ler. Gente, quem sabia ler naquela época, na época da Bíblia do Novo Testamento, eram ricos, escribas, né, da alta cúpula. O povo era pobre, analfabeto, camponeses, sabe? Escutava o que o sacerdote dizia, né? E acreditava piamente, porque eles eram os homens da letra, né? Que tinham conhecimento, eles acreditavam, e aí eles criam os seus deuses. Sociedades medos, persas, egípcios, babilônicos, sumérios, tinham suas próprias divindades. O povo hebreu criou a dele, inclusive o livro Bíblia é o livro mais fajuto da face da terra, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Por quê? Porque plagiou tudo dessas sociedades antigas. Histórias também criadas e referência a deuses solares, referência astrológicas, para vocês que não sabem. O Abraão cria uma divindade apenas para ter a justificativa. Era um povo hebreu que vivia no deserto, de tenda em tenda, sabe, como nômades, ciganos, sem terras. Para ter a justificativa de invadir outras terras, eles criam o tal do Senhor dos Exércitos. Eles criaram o Senhor dos Exércitos para ter a bandeira para invadir outras terras, para matar, roubar, pilhar, estuprar e escravizar criancinhas como escravas sexuais, né? Senhor dos Exércitos, imagine. Exército é o quê? Guerra. É uma conotação de invadir outras terras, se sobrepor sobre outras nações e outras divindades. Acorde, crente, né? Seu Deus não tem nada de bom. Você quer empurrar isso para os seus filhos? Dizer que vá para a igreja que Deus é bom, é maravilhoso. A própria Bíblia mostra que esse safado tem nada de bom, apesar de nunca ter existido, nem ele, nem o mito de Jesus Cristo. Deus algum existe, gente? Você já viu algum Deus se apresentar para toda a humanidade? Você olha os absurdos da Bíblia, a Bíblia diz que a terra é plana como uma pizza. 4 cantos da terra, né? Quando o diabo, que é mentira também, criada a partir do Novo Testamento, o Satanás testou Jesus Cristo, o popstar da Galileia que jamais existiu, criado pelos romanos, né? Ele sobe ao monte e diz, né, que ali ele mostrou todos os reinos da terra, mostrando que a terra é plana. E tem uma cúpula em cima onde o espírito pombo está cagando na cabeça dos crentes, e você acredita nisso? Teu Deus bíblico não tem nada de bom, crente. Isaías 45, versículos 6 e 7, né? Para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. O próprio Deus que diz ao povo que não há outro, né? É claro que foi o povo que o criou. O povo que o criou, porque esse Deus, sabendo ele que é o único, não precisava dizer isso, que não há outro. Ele fica com inveja e manda matar as pessoas que adoram a outros deuses. Como assim? Pessoas que ele próprio criou? Porque ele não se apresenta para todos e diz, sou eu, o único. Não existe, não tem mais ninguém, olha eu aqui. E você acredita nisso? Poxa, como vocês são crianças religiosas. Caramba, aí ele continua dizendo, eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Que tem de bom esta bosta? O próprio Jesus Cristo que diz em Lucas 19, 27, enquanto aqueles que não me tiveram como Senhor, trazei-o diante de mim, matai-o diante de mim, e você diz que essa bosta é boa? Quer empurrar essa merda para tuas crianças? Né? Minha gente,
Que é isso? Cristianismo forjado pelo Império Romano apenas para conter a guerra dos judeus que estavam revoltados por conta de muito imposto, né? O povo judeu sempre ligado à questão do dinheiro, né? Inclusive, são os maiores banqueiros do mundo. A economia mundial está nas mãos dos judeus, né? Agora, são judeus originais? Não. São judeus originais? Não, minha gente. Se engane não, porque o povo judeu original, a geração deles nem existe mais. Eram baixinhos até 1,55 m e de pele escura. Que judeu é esse? Alto, de olhos azuis, branco. Caucasiano. Aderiram ao judaísmo. Mas vamos em frente, pessoal. Hoje, no vídeo de hoje, eu vou falar para você, crente, as profecias nunca se realizaram deste Deus mentiroso, deste Deus vagabundo, Zé Ruela, que você acredita piamente que existe. Eu vou mostrar aqui, vai ser uma série de vídeos, onde eu vou estar mostrando as falsas profecias ditadas por esse Deus, né, que não tinha sequer palavra para cumprir o que dizia. Por que não tinha? Porque na realidade eram homens que criaram esse Deus, né, e que, né, e você acredita até hoje, tal do Jesus Cristo, criado para conter a guerra ali dos judeus ali, forjado nos concílios, principalmente o de Nicéia, onde o imperador Constantino, o pai do cristianismo, decretou oficial o cristianismo, e a partir dali das sinistras cruzadas para invadir as terras, matar, roubar, pilhar, estuprar. Assista a minha série de vídeos Cruzadas, que você vai entender, claro, que é tudo sempre resumido. Essa série aqui já é outra série, onde eu vou mostrar as profecias, né, começando lá do Gênesis, né, e vou mostrar que esse Deus é muito fraquinho, é muito fracote, tá? Vamos lá, pessoal. As profecias de um Deus sem palavra. Então, profecia número 1, né? Deus diz que se Adão comer a árvore da ciência do bem e do mal, ele morrerá. O Deus bíblico, que criou uma árvore, pôs no jardim uma bomba, sendo ele onisciente, raciocina, crente. Teu Deus era onisciente. Você diz que ele é onisciente. E você bota a culpa na mulher, ele bota a culpa na mulher, né? A mulher muito, né, condenada dentro do livro Bíblia, né? Misoginia pra caramba, racismo, mas elas estão lá, né? Inclusive tem pastoras, quando o próprio livro Bíblia manda que elas se calem dentro da igreja, né? Direito nem de falar. Se tiver alguma coisa para perguntar, pergunta ao marido em casa. Tu não conhece tua Bíblia não? Pastora. Ou eu estou mentindo, pastora, né? Você é hipócrita, né? Você não obedece nem ao próprio Deus que você diz seguir. Então vamos lá. Deus aqui diz que se Adão, o Adão fantasioso da Bíblia, comesse o fruto, certamente morreria. Capítulo da Bíblia, Gênesis 2:17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Mais tarde, o que acontece? Mais tarde, Adão come do fruto e não morreu. Até porque a própria serpente, dentro da história mitológica, que a serpente falou, dizem que era Satanás, na realidade não fala isso na Bíblia, né? Fala que era apenas serpente, né? Aí os religiosos que fazem uma alusão ao tal de Satanás. Quero explicar que Satanás, demônio e diabo são apenas palavras que, quando foram colocadas dentro da Bíblia, deu uma conotação de que fosse um ser. Satanás nada mais é do que acusador. Demônio é força e diabo é opositor, ou seja, palavras. Tem nada a ver. Então vamos lá. Gênesis 3:6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos e desejável para o entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e também deu ao seu marido, e ele comeu junto com ela. Então a Bíblia diz que Adão comeu. A serpente teria dito que se eles comessem, certamente não morreria. A serpente foi mais, né, honesta que o próprio Deus bíblico. Porque o Deus bíblico diz claramente aqui, em Gênesis 2:17, que certamente morrerás, né? Ele colocou a bomba no jardim, né? É um sacana mesmo, né? Ele sabia que a mulher ia comer, né? Aí só para ferrar com a humanidade depois, ele fez de sacanagem. Então, continuando, pessoal. Veja só o que diz em Gênesis 5:5. E foram todos os dias de Adão, que viveu 930 anos e morreu. 930 anos e morreu, né? Eu vou explicar uma coisa para vocês. Sabe por que no Antigo Testamento esse pessoal vivia tanto? Adão 930, né? Enoque 700 e tanto, sabe? Outros tantos, centenas de anos, 120, por aí vai, sabe? Isso foi uma jogada do sistema religioso. Para quê? Para que desde Adão teria que chegar na descendência do Messias 40 gerações. Por isso que o povo lá do Antigo Testamento vivia tanto,
para chegar na geração de Davi. Inclusive, mais uma grande falha do sistema religioso. Primeiro, que Jesus não poderia ser descendente de Davi, porque Davi era descendente deveria ser descendente o José, né? O José que era descendente do Davi, não a Maria. Só que o José não era o pai de Jesus, era o pombo. Como que Jesus poderia ter o sangue de Davi? Sendo que é tudo uma grande farsa, uma grande mentira. Davi jamais existiu, Moisés, é tudo mentira, gente. Né? São personagens criados para forjar a divindade deles. Né? Mas você vê que aí não tem lógica, né? Até porque, naquela época, o Deus bíblico todo-poderoso nunca deu um comprimido de cibalena. As pessoas morriam cedo, minha gente, morriam jovens, por conta de brutalidade mesmo, que era um povo bruto, vivia invadindo terra, matando, se matando, morriam jovens, muitos jovens. Pega as histórias dos imperadores, pega as histórias dos faraós, todos eles morriam com menos de 30 anos de idade, a grande maioria, sabe? Raro era o que sobrevivia além disso. Aí como que os patriarcas aqui viviam 930 anos, Enoque 700 e tantos anos, para chegar na descendência de Davi e enganar mais uma vez vocês. Mas vamos em frente. Mais uma falsa profecia aqui, né? Com castigo pela morte de Abel, né? Caim que matou Abel, Deus diz que Caim será fugitivo e errante. Aqui a culpa de Caim ter matado Abel foi por conta do próprio Deus, que recebeu a oferta de Abel, preferiu mais a oferta de Abel, que era de carne, um Deus que gostava de churrasco, né? Adora sacrifício de animais e de gente também, e preferiu a oferta de Abel. Caim ficou com ciúmes e matou seu próprio irmão. Isso na fantasia bíblica. Mas vamos lá, Gênesis 4:12. Quando ele garante que Caim será fugitivo e errante. Vamos lá, né? Quando lavrares a terra, não dará fruto a tua força, não dará alimento para você. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Uma grande mentira desse Deus Zé Ruela. Por que é mentira? Vou mostrar porque a própria Bíblia desmente, né? Mais à frente, Caim se estabelece, se casa e tem um filho e constrói uma cidade. Gênesis 4, 16, 17. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, ao lado oriente do Éden. E aconteceu que Caim conheceu a sua mulher e ela concebeu e teve a Enoque. E Enoque edificou uma cidade e chamou a cidade pelo nome de seu filho Enoque. Viu aí? Caim não ficou errante, nem ficou vagabundo. Caim simplesmente arrumou uma mulher, que ninguém sabe de onde vem essa mulher, já que existia só Adão, Eva, Caim e Abel, né? Mas ele arrumou essa mulher, casou com a mulher, fundou uma cidade, construiu uma casa, fundou uma cidade. Né? Eu queria saber com que povos ele conseguiu fundar uma cidade, né? Seria todos descendentes dele, essa cidade, né? E essa cidade ele deu o nome do filho dele, Enoque, né? Enoque, que viveu pra caramba também. Deus promete, agora mais uma profecia, Deus promete a Abraão e todos os seus descendentes, as terras, desde o rio Nilo até o Eufrates. Gênesis capítulo 13, versículo 15. Vamos lá. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente, tua geração. E farei a tua semente como pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente contará. Olha a mentira desse cabra. Ô cabra mentiroso esse Deus. Ele diz que olha, a descendência aqui do povo de Abraão aqui, né, dos hebreus, seria tão enorme, tão grande, que seria maior do que o pó da terra. Contaria até com uns grãos de areia. Veja só que cabra mentiroso danado. Outra hora ele vai prometer que a descendência seria igual às estrelas do céu. Mas é muito Zé Ruela. Rapaz, imagine que se a descendência de Abraão fosse igual ao pó da terra, teriam que ser igual cada um grãozinho de areia. Caberia na terra? Oh Deus, caramba! E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também contará a tua semente. Tua semente será contada. Levanta-te e percorre essa terra, né, em seu comprimento e sua largura, porque a ti te darei. Porém, a promessa de Deus, o Deus da promessa fajuta, sem palavra, que prometeu para Abraão, nunca foi cumprida. A promessa que ele promete para Abraão nunca foi cumprida. Né? Atos capítulo 7, versículos 5 e 6.
Vamos ver dentro da Bíblia a mentira desse Deus sem palavra, mentiroso. E não lhe deu nada de herança, nem ainda um espaço de pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, da terra, e depois dela a sua descendência. Mas ele diz, e não lhe deu nada de herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dela a sua descendência. Viu aí que Deus vagabundo, mentiroso? E você acredita? Aí continua, e falou Deus assim, que sua descendência seria permanente em terras alheias, e seriam escravos, seriam peregrinos em terras alheias, e seriam escravos e maltratados por 400 anos em terras alheias. Viu que Deus mentiroso? Vamos lá, Hebreus capítulo 11, versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos em terras alheias. Mas Deus prometeu a terra a eles e a toda a descendência deles. Os caras morreram aqui na fé, acreditando e ainda vendo de longe essa promessa e abraçando essa promessa. Assim como vocês vão morrer esperando esse Jesus Cristo voltar. Ele não vai voltar porque ele não foi para lugar algum. Ele é uma criação dos romanos e até dentro da farsa dos romanos, dentro do livro Bíblia, nós entramos lá e provamos que a promessa era para aquela época, quando foi forjado Jesus Cristo, criado nos concílios pelo Império Romano, eleito por maioria de votos, por 300 votos. Ali foi, dizia que ele estava voltando e até os que estavam vivos, até os que os transpassaram na cruz, estariam vivos para vê-lo voltar. Inclusive também o anticristo era pregado naquela época, que era para o povo ter medo e correr para dentro da igreja para o cristianismo crescer mais do que o judaísmo. Tanto que o cristianismo foi criado para os judeus seguirem, o que não seguiram. Porque Jesus Cristo jamais existiu, minha gente. Os judeus procuravam um Messias político que libertasse justamente do jugo romano. O que os judeus criaram, os cristãos criaram um Deus para que os judeus seguissem. Os romanos eram os dominadores e não os judeus. Então tinha que seguir ao Deus dos romanos, agora o Jesus Cristo. Então continuando, pessoal. Mais uma farsa aqui, Mais uma farsa, vamos lá, mais uma promessa. Deus promete fazer a descendência de Isaac tão numerosa quanto as estrelas do céu. Deus promete fazer a descendência de Isaac tão numerosa quanto as estrelas do céu. Disse o Senhor em Gênesis capítulo 26, 4. Disse o Senhor, e multiplicarei as tuas descendências como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas as terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Isso é uma grande mentira desse Deus bíblico. O povo judeu, você pode estudar, você pode pesquisar, que em sua origem original, o povo judeu, em sua questão consanguínea, não existe mais. Isso aí não sou eu que estou dizendo, historiadores, escreveram até livros, mostrando que o povo judeu, em sua origem, não existe. Esses que se dizem judeus hoje, espalhados pelo mundo, e a grande maioria em Israel, esses são convertidos ao judaísmo, não são judeus de sangue. Os judeus originais tinham no máximo 1,55 m de altura, eram muito pequenos e de pele escura, para você que não sabe. Isso aí você pode pesquisar que você vai ver que eu estou falando a verdade. Veja só, essa falsa promessa nunca aconteceu, porque jamais acontecerá, pois os judeus representam apenas 13 milhões, os convertidos ao judaísmo, representam apenas 13 milhões de pessoas em uma população de 7,6 bilhões de pessoas no mundo. Ele disse, o Deus bíblico disse que os judeus seriam, tal qual as estrelas do céu. Para vocês terem ideia, enquanto que só na nossa Via Láctea, os astrônomos calculam cerca de 300 bilhões de estrelas, Deus mentiroso. Você sabe sequer a contagem das estrelas que tu próprio diz ter formado? Continuando, mais uma falsa profecia. Deus diz que Jacó será chamado de Israel daqui em diante. Inclusive, ele nomeia Jacó, Israel, 2 vezes. É um Deus completamente esquizofrênico, esse Deus.
Mas você vai ver aqui que ele esqueceu que tinha nomeado, né, Jacó. E continua chamando Israel de Jacó. Ele nomeou Jacó de Israel e esqueceu. Depois ele chama Israel de Jacó de novo. E aí depois ele nomeia de novo Jacó de Israel. Veja que Deus é esquizofrênico, né? Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como um príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. O cara prevaleceu sobre o próprio Deus. Inclusive a batalha que ele tem com esse Deus aqui, ele segura o Deus e não deixa o Deus ir embora. Ele só deixa o Deus quando o Deus o abençoa e diz que, ele pergunta o nome e o Deus disse, não sabe quem sou, tal, e agora a partir de hoje, já que tu me vencesse, Jacó venceu Deus. Que coisa engraçada, né? E aí ele nomeia ele de Israel, né? E aí sim o Jacó vai e libera Deus. Que coisa, rapaz! Sequestraram o Tony, né? Sequestraram o Jacó, o Deus bíblico. Jacó segurou o Deus bíblico, né? Que coisa! Porém, a Bíblia continua chamando, né, de Jacó, né? Tanto a Bíblia como o próprio Deus bíblico. Gênesis 47, versículo 28. Veja só que aqui ele já nomeou Jacó de Israel no capítulo 32 da Gênesis, no versículo 28. Exatamente no versículo 28, só que no capítulo 47, ou seja, 15 capítulos à frente, 15 capítulos depois, a Bíblia continua chamando de Jacó. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, e de sorte que os dias de Jacó, os anos de sua vida, foram 147 anos. Veja que eles vivem sempre muito, né? Para chegar ali na descendência de Davi e dizer que o tal mito Jesus Cristo é descendência do Davi, o safado do Davi, um puto de um sem vergonha que se tivesse existido, né? Um bandidão da porra, que além de ser bissexual, né? Que era casado com a filha do rei e namorava com o cunhado, sabe? E depois veio uma mulher de um soldado seu, de um comandante seu, tomando banho, manda o cara para frente de batalha para morrer, para ficar com a mulher do cara, depois ela engravida, e quem morre, o Deus bíblico castiga o pobre do feto inocente. Sendo que na época, quem deveria morrer seriam os adúlteros, tanto Davi quanto ela. Então vamos lá, pessoal. Então diz, Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos de vida, foram 147 anos. O curioso é que o próprio Deus continua chamando de Jacó. Agora veja só que em Gênesis capítulo 46, versículo 2, Deus e simplesmente o Deus bíblico, o teu Deus todo-poderoso, estava com mal de Alzheimer já, estava velhinho. Por quê? Porque ele esquece que nomeou de Israel. E aí ele vai chamar agora novamente de Jacó. E falou Deus a Israel em visão de noite. Falou Deus a Israel, já era Israel o nome dele. Então ele falou, olha o que Deus diz. E disse Deus, Jacó, Jacó, em visão. Esse Deus sempre aparece assim, ou em alucinação, ou em sonho, ou quando eles estão ali dentro do templo que a fumaça sobe, que a fumaça, os rituais eram usados ali, o cânhamo, a maconha, isso já é comprovado por professores de hebraico, usava-se o óleo misturado ali com o extrato da maconha, e quando queimava subia o incenso, e aí eles ficavam doidão, ia ao mundo espiritual, e aí quem falava com Deus era só os sacerdotes, E aí você pode pegar dentro dos textos bíblicos que está lá, não estou mentindo. Então aqui veja só que o Deus mais uma vez aparece agora em visão, em uma visão. E disse, Jacó, Jacó. Poxa, ele tinha nomeado de Israel, deveria chamar, Israel, Israel. Eu não te nomeei Israel? Mas não. Jacó, Jacó. E disse, Jacó, eis-me aqui. E o Deus esquizofrênico nomeou Jacó 2 vezes. Mais uma vez ele nomeia de Israel. Em Gênesis 32, 28, e também mais adiante, em Gênesis 35, 10, e disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó, não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. Veja que ele já tinha nomeado aqui em Gênesis 32, 28, mas já lá à frente, no 35, 10, ele nomeia mais uma vez. É completamente esquizofrênico um Deus desse. Primeiro ele nomeia, depois ele esquece, aí chama de Jacó e depois nomeia de novo, de Israel. Que coisa louca, Ele nomeou 2 vezes e depois ainda continuou chamando de Jacó. No capítulo 32 ele nomeou, no capítulo 35 ele nomeou.
Quando foi no capítulo 46, ele chamou de Jacó de novo. Pode um doido desse? Né? Porém, mesmo assim, ele esqueceu e continuou chamando de Jacó em Gênesis 46, 2. Vamos a mais uma profecia fajuta desse Deus vagabundo. Deus promete a Josué que todo lugar em que ele pisar, o pé será dele. Josué capítulo 1, do versículo 3 ao 5. Todo lugar que pisar a planta do teu pé, vê-lo tanto dado, como eu disse a Moisés. Vê-lo que eu te tenho dado, como eu disse a Moisés. Mas duas vezes, mas Deus fez mais uma falsa promessa a Josué, pois muitas tribos resistiram à tentativa de Josué de tomar-lhes as terras. Josué capítulo 15, versículo 63. Não puderam, porém, os filhos de Judá expelir os jebuseus. Eles não puderam expelir os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim habitaram os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até os dias de hoje, lá para a época do escritor de Josué 15, 63. Mais uma profecia fajuta. Deus promete aos israelitas que eles construiriam todos os que eles destruiriam todos os que eles encontrassem. Deus promete aos israelitas que eles destruiriam todos os que eles encontrassem pelo caminho, porque é um Deus de guerra, um Deus perverso, né? E aqui todos que encontrassem pelo caminho saem invadindo as terras e matando, né? Mas mesmo assim ele também falhou. Josué 16:10. E não destruíram aos cananeus que habitavam em Gazer, e os cananeus habitaram junto ao meio dos Efraíns até os dias de hoje. Mais uma promessa fajuta. Deus diz que o reino de Salomão durará para sempre. Olha que mentira. Porcaria do Salomão nem é comprovada a história dele, nem de Davi, quanto mais o reino dele. 2 Samuel 7, 13, 16. Né? Este edificará uma casa em meu nome e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Você vê aí o trono de Davi por aí? Por acaso? Né? De Salomão, por acaso? Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, e o teu trono será firme para sempre. Sempre, sempre, sempre. Sempre mentindo, né? Porém, o reino de Salomão foi completamente destruído aproximadamente 400 anos após a morte, né, de Salomão, se ele tivesse existido, né? De Salomão. E nunca mais foi reconstruído, né? Deus promete que Josias teria uma morte calma. 2 Reis, capítulo 22, 20. Pelo que eis que eu te ajudarei a teus pais, ajuntarei aos teus pais, e tu serás ajuntado em paz à tua sepultura. Tu serás ajuntado em paz, levado em paz à tua sepultura. Tu morrerás em paz, né? Todo o mal que lhe hei de fazer sobre este lugar. Mas a morte de Josias não foi calma. Veja só, 2 Crônicas, capítulo 35, versículo 23. E os flecheiros atiraram ao rei Josias, né? Então o rei disse a seus servos: tirem-me daqui, porque estou gravemente ferido. Capítulo, décima falsa profecia. Deus promete a Zedequias que ele morrerá em paz. Jeremias capítulo 34, versículo 4 ao 5. Todavia ouve a palavra do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor: não morrerás à espada, morrerás em paz. Jeremias capítulo 52, versículo 10 e 11. Vejam só. E o rei de Babilônia degolou os filhos de Zedequias, e à sua vista, e também degolou a todos os príncipes de Judá em Ribla, e arrancou os olhos de Zedequias e o atou com 2 cadeias de bronze. Mas ele não prometeu a Zedequias que Zedequias não morreria em paz, morreria sem dor, sem ser o fio da espada. O cara morreu, foi com muita dor, veja só. Arrancou os olhos de Zedequias e o atou, algemou, né, com 2 cadeias de bronze. E o rei de Babilônia o levou para a Babilônia e o conservou na prisão até o dia de sua morte. O cara morreu na prisão, cheio de dor. Arrancou-lhe os olhos, né? Veja só. Mais uma profecia fajuta desse Deus Zé Ruela. Deus promete ao rei Davi
que sua descendência de geração em geração edificará o seu trono para sempre. A mesma coisa que ele prometeu para Salomão. Cadê o reino de Davi? Hein? Desse sanguinário sem vergonha, desse Salomão sem vergonha, sanguinário, né? Prometeu todas as terras, né, para o povo judeu, para o povo hebreu, né? Prometeu a descendência quanto às estrelas do céu, né? Nós vemos aí que o povo, né, judeu só tem ali Israel ali, né, e espalhado pelo mundo ali os convertidos ao judaísmo, que nem da herança de sangue para vocês terem ideia. Deus promete ao rei Davi tal do trono. Salmos capítulo 89, versículo 3 e 4. Fiz um acordo com o meu escolhido. Deus fez um acordo com o escolhido. Escolheu o cara, ele cria toda a humanidade, agora escolhe um pau mandado aqui, outro ali, para matar outros seres humanos. Que Deus é. Zé Ruela, né? Fiz um acordo com o meu escolhido. Jurei ao meu servo Davi, a tua descendência estabelecerei para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração para sempre. Que vagabundo de Deus, né? Salmo 89, 34 ao 36. Não quebrarei o meu acordo, não quebrarei o meu acordo. Quebrou, Deus. Não tem palavra. Mentiroso. Não mudarei não mudarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez que jurei por minha santidade que não mentirei a Davi. Veja que cabra safado. A sua descendência durará para sempre e o seu trono será como o sol perante mim. Porém, os reinados após o rei Davi, né, terminaram com o rei Zedequias. O reinado em descendência do rei Davi terminou com a morte do Zedequias, exatamente o que foi arrancado-lhe os olhos e morreu sofrendo na prisão. Você é muito mentiroso, Deus bíblico. Você engana as pessoas dentro do sistema religioso. Na realidade, Deus algum existe. Esses são personagens criados por seres humanos para iludir vocês, né? E por medo e fazer vocês ajoelharem perante homens sacanas, líderes religiosos, ao lado do poder, né? Qual é o esquema de se manter uma divindade monoteísta, né? É o que o cristianismo fez, o que o judaísmo fez com o Moisés, né? Tornar toda a sociedade, né, ajoelhada a um líder religioso que está ao lado do político, o imperador, né, do faraó, e dita ali as normas, né, e você é muito mais fácil comandar uma sociedade, né, pela própria crença do que ao fio da espada, né? Então, continuando, pessoal. Ele prometeu aqui, porém todos os reinados após o meu reino terminaram com o rei Zedequias. Não houve nenhum reinado durante o cativeiro babilônico e não há nenhum reinado descendente do rei Davi até os dias de hoje. Vamos a mais uma profecia para encerrar. Deus revela uma profecia onde a cidade de Damasco será completamente destruída. Isso está em Isaías capítulo 17, versículo 1. Peso Damasco. Eis que Damasco será retirada e não será mais cidade, mas um montão de ruínas. Meu Deus é mentiroso. Acontece que Damasco nunca foi destruída e é uma das cidades antigas mais habitada, continua habitada até os dias de hoje, né? Mais uma profecia. Deus profetiza que o mar e o rio do Egito, provavelmente o rio Nilo, secarão. Isaías capítulo 19, versículo 7. E faltarão as águas do mar. Olha só, faltarão as águas do mar. E o rio se esgotará e secará. Também os rios apodrecerão e se esgotarão os canais do Egito. Isso nunca aconteceu. O rio Nilo continua lá, o rio Eufrates e o rio Tigre, né? E todos os seus afluentes continuam lá. Ou seja, promessa fajuta desse Deus mentiroso que você segue. Toda essa farsa, tanto do Deus hebreu quanto do cristianismo. E do Islã também, que descende dessa mesma divindade, desse cara maluco do deserto, né? O tal do Abraão, que criou uma divindade apenas para dominar a sociedade dele. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.